Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Seja bem-vindo a mais um episódio do Conheça a Sua Bíblia. Esse é o nosso terceiro ou quarto encontro, agora me falha a memória, na carta de Paulo aos Gálatas. Esse é o nosso quarto encontro. Foram 3 encontros no capítulo 1 e agora a gente começa o capítulo 2. Então eu queria convidar você para voltar os seus olhos para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Eu leio do versículo 1 ao versículo 10. Eu espero que você esteja bem e oro para que esse tempo seja um tempo especial de Deus para a sua vida. Vamos lá, o texto diz assim, olha só. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Pois bem, aqui no capítulo 2 a gente tem, de forma um pouco mais detalhada, o começo do problema que Paulo parece enfrentar junto à comunidade da Galácia e, de forma geral, junto a boa parte da comunidade cristã dos seus dias, que era esse dilema do tipo de vida que um cristão deveria viver. A comunidade cristã era formada, basicamente, por um grupo que tinha vindo do judaísmo, a mesma tradição da qual o nosso Senhor veio, e outro grupo que tinha vindo do mundo gentílico. E havia, nessa formação da nova comunidade, uma tensão acerca do tipo de espiritualidade do ponto de vista dos ritos, das práticas que aquela gente precisava cultivar. Então, por exemplo, aqueles que vieram do judaísmo tendiam a considerar os ritos da sua antiga tradição como ritos fundamentais, mesmo nesse novo grupo dos seguidores de Jesus de Nazaré. Ao passo que aqueles que tinham vindo do mundo gentílico, que não guardavam relação com as tradições religiosas de Israel, achavam que todos aqueles ritos eram absolutamente dispensáveis porque não diziam respeito à espiritualidade do Cristo, mas da tradição a qual ele pertencia anteriormente. E havia então uma certa disputa, às vezes menos complexa, às vezes mais complexa, em torno dessas questões, que Paulo resolve tratar como uma disputa acerca da liberdade. Então aqui ele está narrando uma primeira tensão que ele mesmo teve junto com os seus companheiros por conta dessa disputa do tipo de religiosidade que era devida aos seguidores de Jesus. Então, primeiro ele diz, continuando a carta, que 14 anos depois da primeira ida dele a Jerusalém, quando ele foi se encontrar com Pedro, com Tiago, né, e a comunidade apostólica representada nessas duas figuras, 14 anos depois, novamente ele foi a Jerusalém, e aí dessa vez ele levou consigo Barnabé, um companheiro de viagem de Paulo, um homem com uma trajetória importantíssima no ministério de Paulo, depois você pode ler Atos dos Apóstolos, e levou também Tito com ele. E ele foi para lá, é o que ele diz, por causa de uma revelação, e ele expôs diante daqueles que eram de Jerusalém
o evangelho que ele prega entre os gentios. E de forma particular, ele fez essa exposição aos mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Então, olha só, tem algumas coisas interessantes aqui, bem práticas. Primeiro, Paulo se julga no dever de ir a Jerusalém, que no contexto religioso daquela época era um centro muito simbólico, porque era o lugar onde estavam, desde os tempos antigos, onde estavam concentrados assim, as estruturas de poder religiosas. Então, Jerusalém era um lugar que tinha um impacto importante. Por exemplo, o que Roma representava para o império, como coração do império do ponto de vista político, do ponto de vista militar, Jerusalém representava para a religião de Israel. Era o coração, era o lugar do templo, era o lugar sagrado. Então, mesmo para o movimento dos seguidores de Jesus, que agora são identificados como essa gente do caminho, não são mais judeus, eles são aqueles do caminho que seguem o Cristo, mesmo para eles, Jerusalém era uma espécie de centro importante. Algumas disputas religiosas que aconteciam, por exemplo, no eixo Jerusalém, sabe? A partir daquela gente mais tradicional que vivia ali, a turma do Tiago, que era uma turma mais conservadora. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, Paulo se sente na obrigação de ir para Jerusalém e de expor aos de Jerusalém, sobretudo aos influentes, o evangelho que ele prega aos gentios. É interessante isso, né? Porque o evangelho que ele prega aos gentios é o mesmo evangelho que, por exemplo, Pedro prega aos da circuncisão, aos judeus. O mesmo evangelho. Mas como Paulo é um sujeito assim relativamente novo na caminhada e Paulo está fazendo um movimento que era um movimento muito incomum, que é o movimento de ir para fora dos limites étnicos da sua própria tradição, Paulo está sendo levantado por Cristo para pregar para os de fora, para os diferentes, para os que não vieram da mesma tradição que ele veio. Como o contexto é esse, então era possível que alguns estivessem levantando suspeitas do evangelho que Paulo pregava. É possível que houvesse ruídos de que, por exemplo, aos gentios, Paulo estivesse pregando um negócio diferente, não estivesse falando o que tem que falar, não estivesse falando direito. E aí ele resolve ir a Jerusalém para falar o evangelho que ele prega, que não é outro evangelho, senão o evangelho que aquela gente também conhecia. Até porque seria uma contradição, já que poucos trechos antes, aqui nessa mesma carta, Paulo bate exatamente nessa tecla, certo? Não tem outro evangelho, só existe um evangelho, que é o evangelho da graça de Jesus, que nos reconcilia com o Pai e nos reconcilia uns com os outros e faz de todos nós uma grande família por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo está indo a Jerusalém para dizer que evangelho ele prega, que é exatamente o mesmo evangelho, revelação de Deus para a humanidade através de Jesus. E aí aqui ele dá um passo interessante e ele diz assim: eu não fui para Jerusalém para falar com todo mundo, eu fui a Jerusalém para falar aos mais influentes. Por que eu acho isso interessante? Porque isso revela uma inteligência que às vezes nós não necessariamente usamos na vida e que se nós a usássemos, nós talvez fôssemos mais bem-sucedidos nos nossos intentos, nos nossos projetos, talvez nós remíssemos mais o tempo quando necessário. Paulo sabe que naquele momento falar para um certo grupo é mais importante do que falar para o todo. Por quê? Porque a fala para um certo grupo, se recebida bem, daria a ele mais legitimidade, autoridade e teria muito mais capilaridade do que se ele falasse para toda a massa naquele momento. Então não é uma escolha elitista, não é uma escolha de segregação, é uma escolha estratégica de chegar num lugar e pensar assim, com quem eu posso falar para que esse negócio se dissemine com mais facilidade? Quem são os líderes, quem são as autoridades, quem são os influentes, quem são aqueles que são formadores de opinião? Deixa eu me dirigir a essas pessoas. Está nas entrelinhas aqui, sabe? Mas eu acho que esse conselho é um conselho muito precioso na vida, para a vida, perdão. A gente às vezes precisa ter o discernimento, a sensibilidade e a inteligência de saber
que se nós formos a determinados lugares e tivermos determinadas conversas, possivelmente nós otimizaremos o nosso tempo, minimizaremos o nosso esforço, encurtaremos algumas distâncias. Então Paulo está fazendo aqui um movimento muito estratégico. Eu fui lá e eu fui aos que eram, ou pelo menos me pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. E aí ele dá aqui um depoimento que revela, sabe, nas entrelinhas, a tensão que estava no ar. Ele diz assim, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Ou seja, Paulo já está deixando aqui claro o seguinte: a tensão, como eu mencionei ainda há pouco, girava em torno dessa questão. Parece que em Jerusalém, alguns insistiam na tese de que os seguidores de Jesus seriam seguidores de verdade se, além de professarem a fé no Cristo, cumprissem os ritos da religião a qual Jesus pertencia. E aí Paulo está aqui dizendo: Tito, que é grego, não foi obrigado a se circuncidar. Então Paulo está dizendo: é possível que alguém tente, mas isso não chegou a gente. Não disseram para o Tito que ele precisava passar por esse processo. Se bem que, diz o apóstolo, existem alguns falsos irmãos infiltrados em nosso meio que desejam espionar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e desejam nos reduzir à escravidão. Olha o tema da liberdade começando a ganhar mais corpo aqui. O que Paulo está dizendo não forçaram o Tito, mas eu sei que tem uma gente que se diz seguidora de Jesus, aquele que veio para nos libertar, mas que está tentando substituir a nossa liberdade por uma escravidão, e nós não vamos ceder a esse negócio. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e que é muito importante, é que a experiência de fé no Cristo é uma experiência para a liberdade, nunca para a escravidão. Então, sempre que, em nome da fé, nós estivermos vivendo algum tipo de encarceramento, então é necessário que nós façamos um exercício de reflexão para sabermos se essa experiência é uma experiência que tem a ver com o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus não é a boa notícia de que nós podemos sair de um cativeiro para parar em outro. O Evangelho de Jesus é a boa notícia de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Paulo está aqui brigando com uma gente que quer encarcerar em nome da religião, com uma gente que quer subjugar, que quer colocar os outros numa espécie de cabresto, que quer dizer exatamente como os outros devem viver a sua vida. Paulo está dizendo: não tentem nos colocar dentro desse esquema de aprisionamento da mente, de cativeiro da mente, porque esse esquema não tem a ver com a liberdade do Evangelho. O Evangelho veio nos libertar disso. Vocês estão agora demandando que, além de professarem a fé no Cristo, aqueles que não fazem parte da tradição da qual vocês vieram se submetam aos mesmos ritos que vocês se submeteram. Não façam isso, porque isso não é Evangelho. E aí, pessoal, aqui eu acho que vale uma reflexão importante, que é a reflexão sobre o tipo de religiosidade que a gente vive ao cultivar a nossa espiritualidade. Sim, porque a religiosidade é o invólucro que nós construímos ou recebemos para vivermos a nossa espiritualidade. Religiosidade não é necessariamente uma experiência negativa. Agora, ela pode ser muito negativa se ela representar um encarceramento e um cerceamento da nossa espiritualidade. Paulo está aqui tratando desse dilema, está dizendo que vocês estão aprisionando. Jesus tratou desse dilema certa vez, quando, num convite aos cansados, ele disse assim: venham após mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham, eu quero dar alívio para vocês. Venham, vocês que estão com um jugo pesado. O jugo era uma medida rabínica, o jugo era a medida de interpretação de um mestre da lei. O jugo era literalmente a madeira que era posta sobre os lombos dos bois para que eles ficassem nivelados e andassem lado a lado carregando o carro que os acompanhava.
mas era também, metaforicamente, esse peso, sabe, da interpretação de um mestre em Israel. O jugo de um rabino era isso, a forma como ele interpretava a lei. E Jesus, como um mestre, está convocando pessoas para se relacionarem com a lei de Deus a partir de um jugo mais leve, porque ele está percebendo que há jugos pesados. Então, o jugo de Jesus é leve, leve. E a gente precisa entender isso, e Paulo está batendo exatamente nessa tecla. Esse povo está reduzindo vocês à escravidão, e nós não vamos nos submeter a eles. Nós não nos submetemos a eles nem por um instante, porque nos submetermos ao jugo de uma escravidão religiosa significa sufocar a verdade do Evangelho e impedir que a verdade do Evangelho permaneça na gente. Aí ele avança e diz assim: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, porque Deus não julga pela aparência. Ele está reafirmando aqui que a ida dele aos influentes não tem a ver com uma espécie de privilégio ou de uma tentativa de se beneficiar, não. Tem a ver única e exclusivamente com essa estratégia, com essa inteligência de dizer: deixa eu ir a eles, porque descerá com mais capilaridade. Porque ele diz assim: eu sou discípulo de um Deus que não julga pela aparência, sabe? Então não tem a ver com quem eles são, tem a ver com a facilidade que essa notícia será passada para terceiros, se eles a receberem bem. Eles não me acrescentaram nada. Paulo está abrindo o coração aqui no versículo 6. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio intermédios para com os gentios. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não é que eles me deram nada, eles só identificaram um negócio. Que da mesma forma como Pedro, meu irmão, recebeu de Cristo a vocação para falar aos da circuncisão, aos judeus, eu recebi vocação para falar aos da incircuncisão, aos gentios. Aí eu volto num ponto da última semana, que é a importância da gente discernir que cada um tem o seu caminho para fazer e que na nossa história nós devemos ser quem nós somos e cumprir a vocação que nos é dada e não a vocação de terceiros. A comunidade parece ter ficado em paz com o fato de que Paulo, diferente do Pedro, foi chamado para pregar aos que não eram da circuncisão. E Pedro foi chamado para pregar aos que eram da circuncisão. Isso é uma coisa muito interessante. Nesse esquema da pregação, por exemplo, né, para ficar nessa ambiência, eu vejo isso muito claramente, por exemplo, nos meus relacionamentos, como há amigos que têm facilidade para falar em determinados contextos e outros para falar em outros contextos. Eu tenho um perfil, um outro amigo tem um perfil diferente do meu, e um terceiro tem um perfil radicalmente diferente do nosso. E a disputa não é quem tem o perfil certo. Na verdade, não há disputa nisso. O que há é beleza de ver a multiforme graça de Deus operando na vida. Então isso é incrível, isso é belo. A gente perceber como Deus se utiliza das formas distintas das pessoas e molda pessoas de maneiras distintas para que o evangelho seja anunciado de modos múltiplos às pessoas. Então Paulo está dizendo: a comunidade reconheceu, eles reconheceram a graça que me foi concedida. Inclusive, Tiago, Pedro e João, que são colunas, esses três apóstolos que eram os três mais próximos do Senhor, eles estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Também disse isso na semana passada, né? Quando eu enfatizo, por exemplo, a beleza de Paulo ir fazer o seu caminho, né, que foi uma fala da semana passada, isso não tem a ver com Paulo dizer não quero nada com vocês, tem a ver só com Paulo discernir que aquele tempo era o tempo dele se encontrar no encontro com Jesus, mas ele não faz uma caminhada isolada, porque ninguém caminha de forma isolada e é bem sucedido. A nossa vida é comunitária. Então, pelo contrário, ele vai a Jerusalém, ele volta a Jerusalém e ele é recebido, a destra de comunhão estendida a ele por Pedro, Tiago e João, que o reconhecem como parte da comunidade, a ele e a Barnabé, e eles concordam que eles deviam se dirigir aos gentios e aqueles aos circuncisos. Eles só fizeram um pedido no final: lembrem-se dos pobres.
o que, diz Paulo, eu me esforcei por fazer. Lembrem-se dos pobres. É uma coisa muito linda. Paulo está dizendo assim, nós temos caminhos diferentes e vocações diferentes, cumprimos papéis diferentes, mas todos temos a mesma missão. Por que é isso? A nossa vocação pode ser distinta na forma como nós a operamos, mas a nossa missão é a mesma. Anunciar o Evangelho de Jesus às pessoas, sobretudo aos pobres, ou seja, sobretudo àqueles que não recebem boa notícia. Evangelho é boa notícia, certo? Então, se no mundo há um grupo que historicamente não recebe boa notícia, porque a vida se encarrega de distanciá-los, sabe, das boas notícias, então o recado dos céus é que há boa notícia para aqueles que estão distantes das boas notícias. E a boa notícia é Deus os vê, Deus os ama e Deus levanta a sua comunidade, a sua família, para que aqueles que são mais negligenciados, esquecidos e desprezados sejam acolhidos, lembrados e honrados. Tem uma fala do rabino Jonathan Sacks, um dos grandes líderes religiosos que o mundo teve até recentemente, porque já faleceu, que é uma fala muito própria nesse sentido. Ele diz assim, uma sociedade é julgada pela forma como ela trata os seus membros mais vulneráveis. A forma como nós tratamos as crianças, os pobres, os abandonados, os negligenciados, diz muito a nosso próprio respeito. E aqui tem uma fala bíblica, é bíblico isso. Paulo está dizendo, o Pedro, o Tiago e o João, eles só me pediram uma coisa, para que, ao seguir esse meu caminho pelo mundo gentílico, eu não me esqueça dos pobres. E ele termina dizendo, eu me esforcei para fazer isso. Então, esse trecho é um trecho que ensina para a gente muita coisa bonita e importante. Seja aos judeus ou aos gentios, ou seja, onde quer que você esteja exercendo a sua missão, fale do Evangelho. O Evangelho é o mesmo, um só. Cristo veio para nos reconciliar com o Pai e uns com os outros, nos oferecendo a todos perdão. Quando você puder, haja de forma estratégica. Quando você tiver que ir a algum lugar, vá, veja onde você pode otimizar o seu tempo, o seu esforço. É inteligente que às vezes a gente faça assim, mas não faça esse movimento no intuito de se beneficiar, não tem a ver com isso. Não tem a ver com adquirir privilégio, com ser visto de forma distinta. Não tem a ver com discernir que na vida algumas distâncias são encurtadas se a gente consegue ir nos pontos que são os pontos nevrálgicos, nos lugares que são lugares-chave, nas pessoas que são pessoas influentes, porque é possível que a partir dali o nosso discurso ganhe muito mais capilaridade. E aí a gente consiga, então, fazer a nossa tarefa e o nosso trabalho de uma forma talvez mais inteligente. Talvez. É o que Paulo está partilhando aqui. Lembre-se também de uma coisa. Ninguém deve ser posto em gaiola nenhuma depois que descobriu que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se a sua religião, ou seja, se a maneira como você vive a sua religiosidade, ela é uma forma que enclausura a sua espiritualidade e que coloca jugo pesado sobre os seus ombros, lembre-se que o fardo de Jesus é um fardo leve, suave, e que o jugo que Cristo tem para a gente não traz cansaço, mas alivia a gente de um cansaço religioso. Lembre-se também, cada um é chamado para fazer uma coisa. Um vai para cá, outro vai para lá. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu. Mas em tudo, seja o que for que a gente estiver fazendo, a verdade é a gente tem uma só missão. Honrar Cristo cuidando do próximo, sobretudo dos mais vulneráveis. Então que a nossa vida seja assim e que a palavra continue a iluminar a nossa consciência para que Jesus seja honrado e para que pessoas sejam transformadas. Espero que você tenha sido abençoado por essa reflexão, abençoada por essa reflexão. E também espero você no nosso próximo encontro, na próxima semana. Deus abençoe você e a sua casa.